Boa noite, amigos. Você aí de casa que está assistindo mais uma noite do Evangelho On Lar. Nós temos hoje como tema principal do nosso estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir que vocês pegassem um copo com água para que ela seja fluidificada durante o nosso evangelho. Lembrando também que nós estamos transmitindo o nosso programa através da fanpage da Federação Espírita Paraibana, do nosso canal do YouTube da Federação Espírita Paraibana e no canal da Rede Amigo Espírita, canal 5. Os convidados da noite de hoje: Marcos Sodré, componente da AME, Associação Médico Espírita do Estado da Paraíba, e o nosso amigo Werther Luna, que faz parte do Grupo de Estudos e Desenvolvimento Mediúnico aqui da Paraíba também. Sejam muito bem-vindos. Agora vamos fazer a nossa prece de início. Marcos, por favor. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez essa oportunidade, por misericórdia, de estarmos trabalhando na divulgação desses conhecimentos, desses postulados, dessas verdades. É com grande alegria que estamos mais uma vez dispostos a trabalhar na divulgação do Evangelho. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura e após a leitura vamos debater aqui o tema em questão. Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Item 8 e item 9. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé em especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, ele os separa. Em vez de exortá-los ao amor por seus irmãos, cultua e sanciona a irritação entre os seguidores de diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos eternamente, ainda que sejam parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei da igualdade diante do túmulo, ele os separa mesmo no campo de repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com este ensinamento por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira de adorar o Criador, eles se estendem a mão e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam o anátema, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora pelo seu filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Se eles se acham reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também toda ela exclusivista, pois não há um só culto que não crê ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se vangloriar de possuí-la por inteiro, sendo que o círculo do conhecimento aumenta sem cessar e diariamente as ideias evoluem? A verdade absoluta não é privilégio, senão dos espíritos de ordem superior, e a humanidade terrestre não poderá ter esta pretensão, pois a ela não é dado tudo saber.
Ela não pode aspirar senão uma verdade relativa e proporcional a seu adiantamento. Enquanto que a caridade por todos, o Espiritismo, em concordância com o Evangelho, ao admitir que se pode ser salvo qualquer que seja a crença, conquanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ainda ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. É um tema bastante rico para a nossa reflexão de hoje. Marcos, o que você gostaria de falar a respeito desse tema tão atual, né? Boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos participando deste trabalho. Parabenizar a equipe que é constante nesse trabalho, os apresentadores, a equipe técnica, e seguir nessa discussão que realmente traz todo um contexto. Vocês que têm acompanhado esse capítulo, o 15º capítulo do Evangelho, vem num raciocínio comentando sobre o bem da caridade, sobre o bem da fora da caridade não a salvação. Neste parágrafo se prende a esclarecer que a caridade não é necessariamente presa em paredes, não é necessariamente presa em ações, porque até mesmo o conceito de caridade precisa ser rediscutido. Porque a caridade não é só doar uma cesta básica. Na minha opinião, não é somente você construir um hospital. Muitas vezes a caridade é um bom dia fraterno a uma pessoa, é o seu jeito de lidar no dia a dia. A caridade não é somente a doação material, mas às vezes uma sensação, uma apresentação, uma postura que você tem no seu dia a dia é caridade. É caridade até de não responder. Às vezes quando você é agredido até gratuitamente, ou não responder no trânsito, ou no seu trabalho, mesmo que você está certo. Então, fora da caridade, não há salvação. Ok, quando a gente sai desse contexto e vai para fora da igreja, vem a pergunta, Cristo criou a igreja? Então a gente já iria limitar o cristianismo a hierarquias ou a grupos de sabedores daquela religião. Na minha opinião, como se diz em outros livros, o templo é o planeta, o universo é o nosso templo. E esse universo e templo é o ambiente de trabalho. Não é somente naquela hora que diz assim, qual é a sua religião? Quando você sai do culto, a sua religião é o que você faz depois que acaba o culto, depois que acaba a sessão, depois que acaba a missa. A sua religião não é somente naquela hora que você está ali bonzinho. Então, a caridade, você acaba de sair da igreja, já sai reclamando. Isso é caridade? Então, fora da igreja não há salvação. Quando eu vejo colocar a igreja, eu vejo colocar fora das prisões, fora das amarrações não há salvação. Então, a salvação não está localizada, não está presa a determinados estereótipos. Né? Na minha opinião, é mais ou menos isso. Eu não vejo como se a gente fosse prender o conceito da igreja evangélica, a igreja católica, a igreja espírita, sei lá se pudesse dizer isso, mas dizer que nós somos pessoas livres. E por sermos pessoas livres, né, esse contexto se amplia, rompe barreiras. Volto a dizer, o conhecimento que Cristo nos deixou é um conhecimento amplo. Você pode orar no campo, na praia, nos sítios vibratórios planetários, que é onde você se sente bem com a natureza, porque a natureza não é a face de Deus. Então, eu não sei se eu amplio muito a discussão, levando para esse
Pode ficar à contexto, vontade. mas em que, longe de unir os filhos de Deus, né, congregar ou amarrar que a caridade está presa a determinada linha doutrinária, não. Nós somos livres pensadores, nós somos espíritos livres transitando. E muitas vezes eu posso, numa época, ser de uma igreja 6, na outra encarnação, ser de uma igreja Y. O Chico não dizia que tem muito ateu no céu? Verdade. Não é? Então, eu acho que a gente tem que sair desse aprisionamento, porque quando diz fora da caridade, até isso já limita. Quanto mais fora da igreja não há salvação, fora da academia não há salvação, fora da ciência não há salvação. Einstein não disse que pouca ciência distancia de Deus e muita ciência aproxima? Então, eu vejo por esse lado, eu vejo por sem amarras. Eu vejo por pensar, por discutir, por sofrer em busca da verdade, e aí entra no outro ponto. A verdade e o amor, as duas asas dos anjos. Werther, o que você gostaria de falar a respeito? Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, podendo discutir um tema tão vibrante e, no meu ponto de vista, importante. Porque eu queria tocar em dois principais pontos aqui, né? São os dois itens. O item da caridade em si, que é muito importante, é aquela história, faça o bem sem ver a quem, né? E no final das contas você é quem é o maior beneficiado, né? E você percebendo, eu concordo com tudo que Marcos disse, que é muito perigoso, vamos dizer assim, sendo um pouco mais explícito, você entender que os grupos, o Mestre Jesus não veio criar uma igreja, não veio criar uma religião, ele não veio criar isso. E o homem criou isso e começou a se separar em grupos. Esses grupos começaram, ao invés de se unir, como naturalmente estavam separados, vão se distanciar. Então, criando valas imensas entre eles, de tal forma que nós vemos aí diariamente no noticiário, em nome de determinadas denominações religiosas, atrocidades, barbaridades. Então, no meu ponto de vista, a religião veio para separar, ela não veio para unir. Um ponto importante que eu sublinhei aqui, que inclusive Marcos falou, é quando ele fala aqui, longe de unir os filhos de Deus, na questão, né, sobre a fé especial em dogmas particulares, né? Ele é exclusivo e absoluto. Ele está longe de unir os filhos de Deus, ele os separa, em vez de exortá-los ao amor por seus irmãos. Cultua e sanciona a irritação entre os seguidores de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente como malditos eternamente, ainda que sejam parentes ou amigos neste mundo. A gente vê um pouco da intolerância. Isso, intolerância religiosa. A intolerância religiosa, que é uma coisa que está muito, infelizmente, está aparecendo demais. Eu teve um outro programa que a gente gravou que entrou um pouco em questão essa parte, e a gente estava discutindo que as redes sociais, né, é uma coisa muito boa, mas tem um outro lado também que fica tudo muito exposto, né? Todo mundo tem muita coragem de falar muita coisa porque você está escondido ali atrás, né? Então essa questão da intolerância religiosa eu vejo muito nesse trecho aqui que ele fala. Por quê? Quem está com a verdade? O que é a verdade? E quem está com essa verdade? E que coloca uns contra os outros, né? Eu não sento do seu lado porque você não comunga, digamos que do mesmo princípio que eu. Isso. Basta um mínimo de racionalidade que você já percebe que é um movimento errado. Total. Totalmente errado. E aí, de cristão não tem nada. Não tem nada. Mas aí eu queria aproveitar e ressaltar também a sabedoria da doutrina espírita nessa questão. Que ela não veio e não foi criada como uma religião. Ela foi criada como uma doutrina, onde você une três principais pilares, né? Filosofia,
a religião E a ciência. E você foge dos dogmas, você consegue fazer até experimentações, caso queira. Você consegue questionar. Então, tudo isso é permitido. Então, você fugiu do arcabouço religioso, né, que aparta, né, as pessoas, e passou para algo amplo, algo acolhedor, que você consegue até transitar ortogonalmente pelas religiões à vontade, né, de forma livre, para olhar, para conversar, para mostrar. Mas também gostaria de ressaltar mais um ponto. Mesmo com todo o sectarismo criado pelas religiões, a mensagem do Cristo é tão forte que até vamos falar assim, de forma até um pouco grosseira, nas denominações religiosas, que notadamente são criadas para enriquecimento dos seus líderes, que isso é público e notório hoje em dia. Mesmo nelas, a palavra do Cristo é tão forte que consegue melhorar as pessoas que estão ali dentro. Eles, mesmo assim, conseguem prestar um grande serviço, tirando aquela pessoa do vício, das drogas, tornando ela um bom pai, um bom esposo. Mesmo assim. Então, acredito eu que para estas pessoas que precisam de um grupo, de um líder, de alguém buscando, muitas vezes é uma mensagem válida. Claro, não invalida de forma alguma. Não. E, na minha opinião, talvez até seja a primeira encarnação que ela esteja ouvindo uma palavra do Mestre Jesus. Então, para começar esse despertar. Isso. Mesmo assim, ainda é válido. Com certeza. Marcos, o que você acha disso aí? Não, concordo, eu acho fundamental essa colocação de Werther e destacar que, do mesmo jeito que nós temos essas manifestações de intolerância, nós temos visto diversos eventos, congressos organizados até pela equipe de Werther, pela Federação Espírita, pela AME e pelo Encontro da Nova Consciência, que tem mesas supra-religiosas com esse debate, que se assentam naquela mesa uma pessoa muçulmano, um evangélico, um bandista, um padre católico. Quantas vezes eu não já vi essas mesas em que essas pessoas estão ali claramente colocando, discutindo e apresentando pontos de vista, mas que dificilmente vai fugir dessas verdades da lei áurea. Não faça ao outro que não quer que faça a você mesmo. Qual é a religião que vai ser contra uma frase dessa? Só se não for uma religião. Né? Então, fica muito difícil discutir, não faça ao outro o que não quer, ame seu próximo como a si mesmo. Então, eu me lembrei que é importante também destacar que a caridade não é somente com o outro, a caridade sua consigo. Sim. Porque ao primeiro passo em que você tem caridade, ou tolerância, ou perdão para consigo, amar aos outros como a si mesmo. Então eu vou amar vocês, mas não me amo? Opa, peraí, eu tenho que me interiorizar, organizar meu templo interno, meu dia a dia, me avaliar para evoluir. Avaliar a mim mesmo para evoluir. Porque eu vou ser muito bonzinho, mas e os meus monstros, os meus dramas, as minhas indagações? Eu também preciso me interiorizar, como se fosse avaliar o micro para entender o macro. Tem um livro que é a História Filogenética do Gênero Humano, que é de Fabre d'Olivet. E ele fala, no começo do livro, que diz: após estudar exaustivamente todas as grandes religiões do passado, eu chego à conclusão que elas só diferem na superfície. Então, tem muitos grandes pensadores que já colocam isso. Então, a gente vai nesse segundo ponto. Quem está com a verdade? Ninguém. A verdade é o silêncio? Será que essa verdade está no silêncio? Está na natureza? O silêncio é uma resposta? Você vai ter que procurar através do Cristo interno, através do autodescobrimento, através de atividades físicas, de esporte, de meditação, de alimentação. Qual é o momento seu que é o seu ritual de conexão, de religar com Deus? Então, cabe a nós
na medida do possível, e na hora que dissermos assim, estou cansado da mesmice, eu acho que eu não vim para o mundo somente para isso. Quais são os instrumentos que eu vou lançar mão para me melhorar? É uma meditação, é uma boa música, é um bom livro? Ok, mas que essa verdade paira como se fosse no inconsciente, numa caixa planetária, como Jesus tinha aquele contato direto com todo o conhecimento planetário, que a internet não deixa de ser a caixa planetária implantado fisicamente agora, né, Werther? Porque o conhecimento da humanidade, a internet, isso é uma supraconsciência que todo mundo tem acesso. Se é para o bem ou para o mal, outra história. Mas está lá. Mas é uma consciência global, é uma consciência planetária agora, em dados, em bits, em energia coagulada. Tudo bem, mas a gente precisa do chip. Mas Jesus não tinha esse acesso já através da sua ligação planetária, já que ele presenciou a formação do planeta, né? Então, a verdade está aí. E aquela história, a verdade desse sistema solar é uma, mas no universo paralelo, num buraco negro, em outra galáxia, se até os corpos dimensionais dos nossos corpos evolutivos são outros, a alimentação é outra. Tudo que é nossa verdade pode não ser mais. Até no planeta a verdade do cara do século XXI não é a mesma do índio que está andando pelado essa hora na Amazônia. Se a gente for discutir por esse lado, é bacana. Aproveitando, Marcos, o gancho que você deixou aí, né, da questão da internet, da verdade, da informação, indo para o tópico número 9 aqui do nosso evangelho, ele fala sobre a verdade, né? Então, veja como é perigoso e difícil algumas correntes religiosas que admitem que eles têm toda a verdade num único livro, né? E que não admitem outra forma ou outra ferramenta de busca. Então, como antigamente era muito fácil você chegar e limitar o conhecimento de uma pessoa. Isso. Quando esse livro foi editado, eu estou falando explicitamente agora, dizendo a nossa Bíblia, a Bíblia que temos a Bíblia católica e temos a Bíblia protestante, que são que são as variações das traduções, né? Isso, não, mas na verdade ainda é um pouco mais além, porque a Bíblia protestante ela tem muitos livros a menos do que a Bíblia católica, ou seja, já limitaram mais ainda a informação para esse grupo de pessoas. Exatamente. Já era limitada. Então a internet veio, como você colocou, para também difundir agora a informação de forma ilimitada, né? Então as pessoas podem ter esse acesso. Agora veja, por que fizeram essa limitação? Qual o objetivo? Então é muito perigoso você adentrar numa corrente religiosa que lhe limita esse ponto, que lhe obriga a você dizer, não, minha verdade está aqui, ó. Nada fora daqui é mais verdade. Então é muito complicado isso. E é justamente o que, ainda assim, é um subset da mensagem do Cristo. Ainda assim é válido, né? Mas fazendo um contraponto com o Espiritismo, que você tem uma gama de informação imensa e aberta, e ele estimula você a buscar na filosofia, estimula você a buscar na ciência, estimula você a buscar nas próprias religiões, inclusive. Então, isso é um atrativo muito grande para quem busca a informação, para quem tem sede de conhecimento. É muito válido isso do Espiritismo também. Que, na realidade, essa coisa da verdade, é importante a gente fazer a nossa parte, né? Ter o Jesus como nosso modelo e guia, assim como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Que Jesus é o tio perfeito ofertado por Deus ao homem para que servisse de guia e modelo para a humanidade. Então, essa coisa da verdade, acho que se a gente deixar um pouco essa questão e se dedicar ao crescimento, né? Que é nosso, é um dever individual, né? É uma questão individual intransferível, e ter o Cristo como nosso modelo para que a gente comece a melhorar, a dar os primeiros passos para essa evolução espiritual, eu acho que tudo seria muito mais fácil, né? Porque a gente tem a mensagem de Jesus e cada um, de repente, entende a sua maneira. Mas se a gente pegar a questão de trabalhar as suas virtudes, os nossos potenciais divinos, né, que Deus está em nós, eu acho que muita coisa de negativo que ronda por aí deixaria de existir, talvez.
Eu sou otimista. Eu sou um otimista por natureza. Então, a situação não está fácil a nível planetário, a Não. nível do nosso país. A gente vê que a coisa, quando você acha que não pode surgir maiores atrocidades, elas aparecem com um requinte cada vez maior, mas nós devemos estar resguardados tanto nessa fé, na presença e na certeza de que Jesus é o coordenador, o timoneiro do planeta. Isso. Que existem doutrinas que dizem, se em algum momento vocês acham que o planeta perdeu o seu controle, não se enganem. Em nenhum momento isso acontece. Então, tudo que está aparecendo, que vem à tona, é uma conturbação, é uma conflagração, é uma desarmonia planetária, mas que reflete os encarnados. Então, nós todos que estamos aqui, em correntes de orações, podemos ajudar, nos seus grupos, nos seus dia a dias, no seu zap, como se diz, nas redes sociais, aquele horário, se reúnam em suas casas, tal hora, tal dia, se reúnem para orar, porque vocês lembram que nos livros de André Luiz, talvez no segundo, no terceiro, da psicografia do Chico, ele fala que no começo da Segunda Guerra, quando uma equipe de trabalhadores espirituais chegava na Europa, via um pontinho de luz e era o pessoal orando numa igreja. Vocês que leem bastante isso vão se lembrar. Então os espíritos vão e eles estão lá no meio do bombardeio, né, dos aviões, eles estavam cantando músicas e se ligando. Então tem aquele facho de luz em que as entidades foram reverenciar e participaram, né, daquele momento. Então, se o Zap é utilizado para muita coisa do mal, mas também pode ser do bem. Isso é besteira. É a mesma coisa que o cara dizer que uma vacina pode te matar. Ah, não vou mais usar vacina porque faz mal. Ah, eu não vou mais atender celular porque vai dar câncer na minha cabeça. Isso é conversa. Nós temos que usufruir de forma positiva para a nossa evolução, no sentido de quê? No sentido de evoluir, de avançar. E você tocou no ponto principal. É assim, não adianta eu me preocupar porque o presidente dos Estados Unidos novo vai criar um problema, porque a Índia está... A gente não sabe nem o funcionamento do átomo. A gente não entende nem como essa galáxia se transporta a mais de 230 mil quilômetros por segundo. O certo é o que você falou. Se cada um se ajustar e ajustar seu universo particular, nesse caminho, contribui para a sinfonia divina, para a música celeste planetária divina. Então nós vamos ser instrumentos mais ou menos afinados, contribuindo e compreendendo os irmãos que ainda não chegaram nesse plano. Com certeza. Estamos chegando no final do nosso Evangelho um Lar. Foi muito bom ter você aí com a gente, participando. Queria agradecer a presença do nosso irmão Werther Luna, do Marcos Sodré também pela presença. E vamos fazer a nossa prece final. Werther. Pedir ao Mestre Jesus a nossa proteção dos nossos entes queridos. Agradecer esse momento mais uma vez, de poder compartilhar informações, de poder aprender aqui com todos, de divulgar a mensagem do nosso Mestre. Que possamos a cada dia estar mais sensíveis aos ensinamentos dos nossos amigos espirituais, que possamos a cada dia poder contribuir e, de fato, agir no sentido do bem. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Lembrando que nós temos um canal no YouTube. Vá lá no canal da Federação Espírita Paraibana, assina o canal, tem muita coisa interessante lá. Não somente o Evangelho um Lar, mas tem palestras, tem estudos, tem programa jovem. Nossa, é muita coisa boa para a gente enriquecer os nossos conhecimentos. E divulgue, chama a família, os amigos, são 30 minutinhos pertinho de Jesus, fazendo o Evangelho um Lar toda quinta-feira. Um abraço fraterno e até a próxima. Tchau, tchau.